Cari sorelle e fratelli, Queridos irmãos e irmãs, ho preparato un eu discorso preparei um discurso per questa occasione para esta ocasião sobre os temas da vida consagrada e sui tre pilastri. e sobre os 3 pilares. Ce ne sono qualcun altro, ma Tem outros, mas 3 importantes na vida consagrada. prima è la profezia, Primeira, a profecia, l'altra è la depois prossimità a outra é a proximidade e la terza è la e a speranza. terceira é a esperança. Profezia, prossimità. Profecia, proximidade e esperança. Ho consegnato al Eu entreguei ao cardeal prefeito il testo o texto, perché è un po' porque noioso. é um pouco noioso. E preferisco E prefiro, então, parlare con voi falar com vocês di quello che mi viene daquilo nel cuore. que vem no coração. D'accordo? Vocês estão de acordo? Religiosi, Religiosos e cioè religiosas. uomini e donne Isto é, homens e mulheres consacrati consagrados ao serviço do Senhor, che esercitano que nella exercitam Chiesa na igreja questa esta strada estrada di una povertà forte, de uma forte pobreza, di un amore de um amor casto che li Casto, porta a una paternità e que leva a uma paternidade e uma maternidade espiritual para toda a igreja e di una e obbedienza. de uma obediência. In questo dell'obbedienza Mas isso na obediência sempre ci manca qualcosa. sempre falta alguma coisa, porque a perfeita obediência è quella del figlio é di Dio aquela do Filho de Deus, che si è annientato, que se aniquilou, si è fatto uomo se fez homem per obbedienza. por obediência até a morte e morte de cruz. Ma ci sono fra voi Mas existe entre vocês uomini e donne homens e mulheres che vivono que un'obbedienza vivem uma forte, obediência forte, un'obbedienza uma obediência non militare. não militar, absolutamente não. Quello è disciplina, Aquilo é disciplina, é uma outra coisa. Uma obediência donazione de doação do coração. e questo è profezia. E isso é profecia. Ma tu non hai voglia di Mas fare você qualcosa não con tem l'altro? vontade de fazer outra coisa? Ma Sim, mas, secondo le regole, segundo as regras, devo fare questo, eu tenho que questo, fazer questo. isso, isso e aquilo. Secondo le E segundo as disposições, isso, isso e aquilo. Se cosa non vedo E o claro, que eu não vejo muito parlo claro, col eu falo com o superior, com a superiora, dopo mas il dialogo, depois do diálogo eu obedeço. questa è la profezia Esta é a profecia contro contra il seme a dell'anarchia semente da anarquia che semina il diavolo. que o diabo semeia. Tu che fai? Ah, E io você faccio que quello faz? mi piace. Eu faço aquilo que eu gosto. L'anarchia A anarquia della volontà da vontade è figlia del demonio. é filha do demônio. Non è figlia di Dio. Não é filha de Deus. Il figlio di Dio O filho de Deus non è stato anarchico. não foi anárquico. Non ha chiamato i suoi Não chamou os a seus fare a fazer una forza di resistenza uma força de resistência contro i suoi nemici. contra os seus inimigos. Anche lui
lo ha detto a Pilato. Ele também disse a Pilatos: Se io se eu fossi un re di se questo fosse um mondo, rei deste mundo, avrei chiamato eu teria chamado i miei soldati per os meus difendermi. soldados para me defender. No, lui ha fatto l'obbedienza Ele del Padre. Soltanto obedeceu ha ao Pai. chiesto al Padre, Somente "Padre, pediu ao Pai: por favor, no, questo não, calice no, esse cálice não, quello che tu vuoi." mas faça aquilo que queres. E quando voi E quando vocês dite una cosa, dizem uma coisa tante volte que muitas vezes vocês não gostam, eh? quer dizer, o Papa diz engolir, com um gesto. Engolir. Quando se faz alguma coisa Dalle que não volte, gosta. come il mio italiano è tanto povero, Como muitas vezes com o meu italiano, il linguaggio dei sordomuti, meu italiano é um pouco pobre, eu tenho que falar a linguagem do surdo-mudo. Quer dizer, quella obbedienza. engolir é aquela obediência. Mas se faz. Poi la profezia. Isso é profecia. dire A profecia é dizer às pessoas una strada que existe uma estrada de felicidade, de grandeza, uma estrada que te enche de alegria. la strada É a estrada de Jesus. è la strada di essere É a vicino. estrada de estar próximo a Jesus. È un dono, è un É um carisma, um la carisma. profezia. A profecia. E lo si deve chiedere Se deve allo pedir Spirito ao Santo Espírito Santo che io sappia dire quella parola que eu saiba dizer aquela palavra in quel momento naquele momento, giusto, no momento justo. che io faccia Que eu faça quello in quel momento giusto, naquele momento justo. che la mia vita Que a tutta minha vida toda sia seja una profezia. uma profecia. Uomini e donne, Homens e Profeti. mulheres, profetas. e questo è molto importante. E isto é muito importante. Ma facciamo come tutto il mondo. Mas vamos fazer como todo mundo faz. La A profezia profecia è dire che é dizer que c'è qualcosa di più, há algo a di più mais, vero, di più de bello, mais verdadeiro, di più de grande, bonito, di de più maior, de bom, buono, al quale tutti siamo ao qual chiamati. todos nós somos chamados. Poi l'altra parola era la prossimità, no? Outra palavra é a proximidade. Uomini e donne Homens e mulheres consacrati, consagrados, ma non per allontanare mas não para se distanciar della gente das pessoas e avere tutte le e comodità, ter todas as comodidades. Não, per avvicinare para se aproximar e capire e entender la vita dei cristiani e a dei vida dos non cristãos cristiani, e não cristãos, le sofferenze, os sofrimentos, i problemi os problemas e tante cose, e tantas coisas che soltanto que somente si capiscono se entendem se un uomo o una donna se um homem e uma mulher consagrados diviene prossimo, se tornam nella próximos prossimità. na proximidade. Ma padre, io sono Mas, padre, eu sou una suora di clausura, uma religiosa de clausura. cosa devo fare? O que eu devo fazer? Pensate a Santa Teresa del Pensem Gesù, a Santa Teresa do Menino Jesus, patrona delle é missioni, padroeira das missões. con il suo cuore Com o ardente, seu coração ardente, era prossima. estava próxima. E le lettere che E as cartas que recebia dos missionários erano più a faziam mais próxima das pessoas. prossimità. Proximidade. Diventare consacrati Tornar-se consagrado non significa não significa salire subir 1, 2, 3 1, 2, 3 degraus nella società.
na sociedade. É verdadeiro. Tantas vezes sentimos os nossos pais dizer, sabe, padre, eu tenho uma filha religiosa, um filho frade, e diz isso com orgulho. É uma satisfação para os pais ter os filhos consagrados. Isso é verdade. Mas para os consagrados, não é um status de vida que me faz olhar os outros dessa maneira. A vida consagrada me deve levar à proximidade das pessoas. Proximidade física, espiritual. Conhecer as pessoas. Sim, padre, na minha comunidade, a superiora nos deu permissão para sair e procurar nos bairros pobres as pessoas. E na sua comunidade, existem religiosas anciãs? Sim, claro, na enfermaria. No terceiro andar. E quantas vezes você vai visitá-las? As suas religiosas idosas, que poderiam ser sua mãe ou sua vovó. Mas sabe, padre, eu estou muito comprometida, eu tenho muito trabalho e não tenho tempo. Proximidade. Il primo prossimo. E quem é o primeiro próximo de um consagrado? De uma consagrada? O irmão e a irmã da comunidade. Esse é o seu primeiro próximo. É anche una prossimità carina. É uma proximidade muito bonita, boa. Com amor. Com amor. Eu sei que nas comunidades de vocês nunca se fofoca. Um modo de se distanciar dos irmãos e das irmãs da comunidade é precisamente isso. O terrorismo das fofocas. Ouçam bem. Não as fofocas, o terrorismo das fofocas. Porque a fofoca... Quem fofoqueia é um terrorista. É um terrorista dentro da própria comunidade. Porque joga como uma bomba a palavra contra aquele, contra o outro, e depois vai tranquilo. Destrói. Quem faz isso destrói como uma bomba. E ele se distancia, vai embora. Isso, o apóstolo Tiago dizia, era a virtude, uma das coisas mais difíceis da virtude humana, espiritual, mais difícil de ter. Ou seja, de ter. Dominar a língua. Exatamente, dominar a língua. Se me viene di dire qualcosa. Se eu quero dizer alguma coisa contra o meu irmão, minha irmã, de jogar uma bomba de fofocas, morda a língua, forte. A gestualidade do Papa Francisco hoje é muito eloquente. Terrorismo nas comunidades não. Mas, padre, se há algo que, um defeito para corrigir, você diz à pessoa,
Você tem este comportamento que eu não gosto, que não está bom. Ou não é conveniente também, não é prudente. Ou diz que a pessoa que pode remediar, que pode resolver a questão, e a ninguém mais. Entenderam? As fofocas não servem. Mas no capítulo, ali sim, no público, tudo aquilo que você sente de dizer, até mesmo a tentação de não dizer as coisas no capítulo e depois fora. Ah, você viu? A priora, a abadesa, o superior. Mas por que você não disse durante a reunião? Você não tem direito. É claro isso? São virtudes de proximidade. Os santos tinham isso. Os santos consagrados tinham isso. Santa Teresa do Menino Jesus nunca se lamentou do trabalho daquela irmã que ela tinha que levar até a sala de refeição, do coro à sala de jantar. E no fim, pobre religiosa, era muito idosa, quase paralítica, caminhava mal, tinha dores. Eu entendo, é um pouco neurótica também. Nunca foi a outra religiosa e disse, mas esta, como cria problema. Mas nunca fez isso. Mas ela levava, trazia guardanapo, quebrava o pão, dividia o pão e fazia um sorriso. Proximidade se chama isso. Proximidade. Mas se você joga uma bomba de uma fofoca numa comunidade, isso não é proximidade. Isso é fazer a guerra. Isto é distanciar. É provocar distâncias. Provocar anarquismo na comunidade. Se nesse ano da misericórdia, cada um de vocês conseguisse a não fazer nunca o terrorista, o fofoqueiro, a fofoqueira, seria um sucesso para a igreja, um sucesso de santidade grande. Com coragem, hein? Avante. A proximidade. E depois a esperança. E confesso que a mim custa tanto quando eu vejo a queda no número de vocações. Quando devo receber os bispos e pergunto: quantos seminaristas você tem? 4, 5. Quando vocês, nas suas comunidades religiosas, masculina, feminina, um novício, uma noviça, e a comunidade envelhece. Quando existem mosteiros,
grandes. Il cardinale amigo Vallejo. Cardeal amigo Vallejo contou na Espanha quantos existem. Portati avanti da São levados para frente por 4 ou 5 religiosas idosas. E a me questo A mim mi fa venire me una faz vir tentazione uma contro la tentação speranza. contra a esperança. Ma Signore, Mas, cosa Senhor, succede? o que está acontecendo? Perché il ventre della vita consacrata Porque o ventre da vida consagrada diventa tanto torna-se serio? tão estéril. Alcune congregazioni fanno lo Algumas esperimento congregações fazem a experiência della inseminazione da artificiale. inseminação artificial. Che cosa fanno? O que eles fazem? Recebem. Sì, va, viene. Vem. E poi E depois, os problemas lì dentro que se criam ali dentro, deve ricevere, se deve receber con serietà. com seriedade. Si deve discernere Se deve discernir che questa è una vera vocazione. que esta é uma verdadeira vocação e ajudá-la a crescer. E credo che contro la tentazione Creio que contra a tentação disesperanza de che ti dà desesperança questa sterilità, que dá essa esterilidade, dobbiamo pregare di più. devemos rezar mais. E pregare senza stancarci. E rezar sem parar, A sem me cansar. fa tanto bene leggere quel A me brano faz della scrittura. muito bem ler aquele brano da Escritura, Anna, onde la que mamma Ana, di Samuele, a mãe de Samuel, pregava, rezava, chiedeva un figlio. pedia um filho, Pregava, muoveva le rezava, mani, pregava. movia os lábios e E il rezava. sacerdote E o velho sacerdote, non vedeva bene, que não via muito bem, pensava que estava bêbada. ma lei, il Mas cuore di quella o donna, coração daquela mulher era: eu quero um filho, eu quero um io filho. vi domando a voi, Eu peço a vocês, pergunto a vocês, o coração de vocês, davanti a diante, questo calo delle vocazioni, dentro dessa queda de vocações, con questa intensità. vocês rezam com essa intenção? La nostra congregazione A nossa ha bisogno di figli, congregação precisa de filhos. A nossa congregação bisogno di tem figlie. tem necessidade de filhas. Signore che è stato tanto O generoso, Senhor que foi tão generoso non mancherà não deixará la sua promessa, de cumprir com sua ma promessa. dobbiamo chiederle, Mas temos que pedir, dobbiamo bussare alla temos porta del que suo bater a porta do seu coração. cuore, perché c'è un pericolo. Porque há um perigo. Questo è brutto, ma devo dire, Isso é feio, mas eu tenho que dizer. Quando uma congregação religiosa vede che non ha figli, vê que não tem filho, vazio, e incomincia a começa essere più piccolo, a ser sempre menor, si attaccano ai soldi. se agarram ao dinheiro. E voi sapete E vocês sabem che i soldi que o sono dinheiro lo sterco del diavolo. são o esterco do diabo. Quando non possono Quando não podem avere la grazia, ter a una graça grazia di avere de ter vocazioni, vocações, filhos, pensano che i soldi pensam que o dinheiro salvará. I soldi salveranno la vita e pensano alla vita. vecchiaia. Pensam na velhice, naquilo, que não falte isso, que não falte aquilo. E così E assim, non c'è speranza. não há esperança. La speranza solo A esperança nel Signore. é somente no Senhor. I soldi non te la daranno mai. O dinheiro nunca irá dar. Al contrario, Ao contrário, ti butteranno giù. e vai jogar você por terra.
Entenderam? Isso é o que eu gostaria de ter dito a vocês, em vez de ler as páginas que o cardeal prefeito vai lhe dar depois. E agradeço tanto por aquilo que vocês fazem. Os consagrados, cada um com seu carisma. Gostaria de sublinhar as consagradas, as irmãs. O que? O que seria a igreja se não existissem vocês? O que seria da igreja? Isso eu disse uma vez. Quando você vai no hospital, nos colégios, nas paróquias, nos bairros, nas missões, homens e mulheres que deram a sua vida. Na última viagem à África, eu contei durante uma audiência. Eu encontrei uma religiosa de 83 anos, italiana. Ela me disse, desde quando, não sei se recordo se me disse 23 ou 26 anos, que eu estou aqui. Eu sou enfermeira. Em um hospital, há 26 anos, mais ou menos, até 83. Eu escrevi aos meus parentes na Itália para dizer que eu não vou voltar mais. Quando você vai a um cemitério e vê que existem tantos missionários mortos, religiosos, e tantas religiosas, 40 anos, porque ficaram doentes com essas enfermidades daqueles países, queimaram suas vidas. Todos dizem, esses são santos, esses são sementes. Quando dizemos que desça um pouco nesses cemitérios e veja o que fizeram os nossos antepassados e nos dê mais vocações, porque temos necessidade. Obrigado por essa visita ao cardeal prefeito também, ao senhor secretário. Aquilo que vocês fizeram nesse ano da vida consagrada. Mas, por favor, não se esqueçam a profecia da obediência, a proximidade, o próximo mais importante das comunidades é o irmão da comunidade. E depois a esperança. Que o Senhor faça nascer filhos e filhas nas suas congregações. E rezem por mim. Obrigado. Palavras do Papa Francisco aos consagrados e consagradas reunidos na sala Paulo VI.